Olá, amigas. Olha, você que é mãe, já deve ter contado muitas histórias para os seus filhos, aquelas historinhas com um final que venha fazê-lo refletir, não é? E sabe o que é legal, gente? É porque a palavra de Deus sempre tem isso, a moral da história, que a gente pode se espelhar. E hoje eu quero falar de uma palavra que me abençoou. Eu tenho ouvido muito falar de Abraão e quando a gente ouve falar, a gente quer saber mais, porque a história de Abraão é espetacular. Eu fico pensando assim, uma pessoa ouve uma voz que diz assim, vai para o lugar que eu te mostrarei. E simplesmente, vamos lá, Sara, arruma tudo que a gente vai sair pelo mundo para um lugar que eu não sei aonde é, não sei nem se é para o norte, para o leste, para o oeste. Simplesmente, ele creu. Abraão surpreendeu a Deus. E por que eu digo isso? Aqui em Romanos, no capítulo 4, conta a trajetória de Abraão, que creu contra a esperança, não duvidou, ele obedeceu, conta a história. Aí no versículo 22 diz assim, por esta razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que essas palavras foram escritas. Que palavras são essas? Isso lhe foi atribuído como justiça. Não foi só registrado por causa de Abraão, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, essa história de Abraão foi deixada, não é só para a gente lembrar de Abraão, é porque a gente também pode surpreender a Deus. Amiga, qual foi a vez que você tomou uma decisão de crer em algo que ninguém cria, que ninguém dava nada, e você disse dentro de si mesma, eu creio. Pode demorar o tempo que for, meu Deus, mas eu creio. Ainda que não tenha acontecido, mas só porque você crê, isso lhe é atribuído como justiça. Deus te justifica. Você diz assim, Valéria, o maior desejo que eu tenho na minha alma é receber o Espírito Santo. Esse é o maior desejo que eu tenho. Continue crendo, mesmo sem merecer, só porque você crê, isto está para acontecer. Abraão demorou bastante tempo para ele receber essa promessa, mas ele continuou crendo contra a esperança. De repente, o que você deseja é algo que realmente está contra a esperança, porque ninguém acredita em você, ninguém te leva a sério, está tudo dando errado, as coisas não fluem. Mas está tudo bem, amiga, quando você continua crendo. Eu lembro de uma história que eu contei algum tempo atrás, ano passado, no final do ano passado eu contei essa história para vocês. Daquela mulher que vivia há 12 anos com uma hemorragia e ela decidiu ir até Jesus, tocou nas vestes de Jesus. Quando ela fez isso, amiga, ela surpreendeu Jesus. Por que ela surpreendeu? Porque ela creu. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Isso lhe foi imputado como justiça. Jesus falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Sabe essa fé que você tem aí? Essa fé que você tem atrai o poder de Deus para a sua vida. Eu vou repetir só para que fique bem gravado dentro de você. Para que você não duvide, para que você não deixe a sua fé se esfriar. Diz assim, todavia, não é somente por conta de Abraão que essas palavras foram escritas, registradas. Essas palavras que dizem assim, isso lhe foi atribuído como justiça. Não foi só por causa de Abraão que isso foi escrito.
mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos. Nós cremos, amiga, naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, tá? Continue crendo. Mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem nada acontecer agora. Porque isso só de você crer, isso lhe é atribuído como justiça. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.